Shalom, eu sou o Rubens e bem-vindos ao canal Talmud Torá. Essa semana veremos a Parashat Kitavô. Esta Parashá, nós encontramos nela 6 mitzvot, ou 6 preceitos. E essa Parashá vai se tratar mais em relação sobre a questão da relação entre o homem e a terra, o homem trabalhando a terra. Essa paraxá vai iniciar dizendo da seguinte forma: Verá que tavô el haaretz asher Adonai Eloheicha noten lecha nachala ve'erishta ve'yashavta ba. Ou seja, e quando vieres à terra em que o Senhor teu Deus te dará como herança, se assentará e se colocará nela. Nessa paraxá que está dizendo, nós já vimos a questão da relação de Deus, a terra e o homem. Deus, essa terra que Deus escolheu dar a nossos pais, que Ele prometeu dar a nossos pais e que Ele escolheu para nela colocar a Shekhinah, sua presença. Terra que Ele prometeu dar a nossos pais e que os filhos de Israel, os filhos de Jacó, a herdarão se colocarem em prática todos os preceitos que Deus deu a Moisés no Sinai. Todos os preceitos. E com isso vem as bênçãos se colocar em prática e as maldições se não colocar em prática. E uma delas está relacionada à terra. Se colocar em prática esses preceitos, a terra será uma terra produtiva. Se não colocar, a terra não será uma terra produtiva. Como nós lemos no segundo parágrafo do Shema Israel, colocando os preceitos de Deus em prática, habitando a terra prometida por Deus a nossos pais, nós estaremos multiplicando nossos dias sobre esta terra. E não colocando em prática, nós não multiplicaremos, nós apenas diminuiremos nossos dias sobre esta terra prometida por Deus a nossos pais. E uma dessas questões dessa terra prometida que nós podemos ver é a questão do homem com a terra, o homem trabalhando a terra. Uma das coisas que podemos ver com isso é a questão que nós vamos ver lá há um tratado da Mishnah, dentre outros, como por exemplo a questão do kilaim. Kilaim é uma palavra que nós vemos para dizer para que não se misture uma coisa à outra, como por exemplo a questão da vinha e questão da semente plantada. Isso para dizer o quê? Quando for semear, para semear a semente devida, não colocar uma semente junto com a outra. Como, por exemplo, se eu for plantar o feijão ou o milho, eu planto apenas o milho. Não misturar o feijão com o milho. Por quê? Porque são duas coisas diferentes. Lá no início do livro de Gênesis, vai dizer que tal coisa com sua própria espécie, não com espécie diferente. Como, por exemplo, da árvore. A árvore dará seu respectivo fruto, não um outro fruto. Essa questão está refletida aqui. Uma semente para produzir seu devido fruto, não uma semente com outra semente para produzir frutos diferentes. E lá no início desse tratado da Mishnah, da Kilaim, vai começar dizendo o seguinte:
Achitim veazonin, einam kilaim zebaze, ou seja, a plantação do trigo. E essa outra aqui, o zonin. Zonin é uma erva daninha que conhecemos para dizer, ou em português, o joio. Eles não são kilaim, ou seja, é uma coisa separadamente. Eles aqui não tem nada a ver. E nós, se pegarmos lá no Midrash, nossos sábios vão dizer sobre essa questão aqui do trigo e dessa erva daninha, que isso começou lá na época do dilúvio. Por quê? Porque na época do dilúvio, quando eles transgrediram completamente, destraviaram completamente naquela época, eles tornaram a terra impura. A terra se tornou imprópria, se tornou, as coisas se tornaram más pela própria terra, pela forma que eles viviam naquela época, na época do dilúvio. E uma dessas coisas que aconteceu é que esse joio, ou essa erva daninha, ela veio dessa época lá do dilúvio. Ou seja, o que era para ser o trigo se tornou esse zonin. Zonin para dizer como uma palavra para dizer de prostituição. Por quê? Por causa dessa prostituição, eles tornaram a terra impura com as suas relações. Por isso que, ao invés do trigo vir o trigo, veio esse zonin, ou esse joio. O que era naquele pé para se produzir o trigo, se produziu esse joio. Por isso que vem essa questão de que eles não são kilaim entre eles próprios. Por quê? Porque é o mesmo pé, a mesma semente, mas o fruto é diferente. Por isso, eles não são kilaim um pelo outro. E outra coisa que nós podemos ver ali sobre relação com a terra, a questão o quê? Do orlá. Orlá é uma palavra para dizer que nos 3 primeiros anos em que uma árvore produzir seu fruto, aquele fruto ele não estará propício para comer daquele fruto. Por quê? Porque esses 3 primeiros anos, o preceito é que não se deve comer o fruto daquela árvore. E a partir do 4º ano que ele se tornará santificado, que será apresentado como logo após um bicurim, aquilo que se leva ao templo. Então, essa questão são todos relacionados com o trabalho do homem e a terra que Deus prometeu dar a nossos pais, e que herdamos por herança, colocando em prática esses preceitos, não apenas preceitos que não têm a ver com a terra, mas os preceitos que têm a ver com a terra. E sem a terra, com o exílio, muitos desses preceitos não são mais colocados em prática. Por quê? Porque eles estão diretamente ligados com a relação com a terra, o homem com a terra, o preceito que o homem colocará em prática, e ele se relacionando e trabalhando a terra. Por isso, muitos desses preceitos, depois que se iniciou o exílio, eles não são mais vivenciados, porque é a relação do homem com a própria terra, como trabalhar a terra entre o homem, Deus e a terra. Por isso essa importância do homem e essa terra herdada que Deus prometeu dar a nossos pais. E lá no tratado Sotá da Guemará, nossos sábios vão ensinar que Moisés, quando chegou o momento em que Deus disse, você não entrará na terra, ele disse para Deus, Senhor do universo, e
como que eu, que recebi todos esses preceitos, conheço todos, e sei que muitos deles serão colocados em prática apenas na terra que prometeste a nossos pais e que nós herdaremos essa terra? Então, se eu entrar, eu serei capaz de colocar em prática todos esses preceitos? E Deus disse, não, você está dizendo isso não apenas com a intenção de colocar em prática esses preceitos, mas primeiro e antes de tudo, porque você quer essa recompensa, a recompensa que você imagina que é a terra herdada. A recompensa que você terá será entrar nessa terra, mas você não entrará. Então, a questão da terra é muito importante para não só que foi dado por Deus, prometida a Deus para ser dada essa terra a nossos pais e que nós a herdaremos, mas a questão dos preceitos que estão relacionados a essa terra. Também é questão do tempo, tudo está ligado a essa terra que Deus prometeu dar a nossos pais e que nós a herdamos aqui de acordo com essa paraxá, colocando em prática todos os preceitos que Deus entregou e deu a Moisés para vivenciarmos, que estão relacionados a esta terra que nós herdamos e que ele deu a nossos pais e a nós, e que ele escolheu para colocar a sua presença também, sua Shekhinah, para habitar nessa terra. Quero agradecer a todos por mais este encontro, dizer que estou esperando a todos por mais um nosso próximo encontro. Toda lachem, shalom, uleitraot. Até a próxima.